Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre locação de espaços nos condomínios. Um assunto muito importante que a gente vai debater, evitar problemas, solucionar problemas, ferramentas que podem auxiliar. Bom, temos muita coisa aqui para discutir sobre esse assunto. Vem comigo. Diretamente dos estúdios Superlógica, no Espaço Gabor, temos dois síndicos profissionais, dois síndicos certificados 5 estrelas. Primeiro, apresentar Liliane Moreira. Liliane, prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada, o prazer é todo meu. E Marcelo Cabral. Marcelo, prazer enorme ter você com a gente. Eu quem agradeço, muito satisfeito e honrado com o convite. Muito obrigado. Já agradecer aos nossos patrocinadores Repinte, especialista em restauração predial, Síndico 5 estrelas, o certificado que muda a vida do síndico e garante ao contratante um síndico com capacidade, com conhecimento. Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndicos profissionais do Brasil. Bom, Liliane, espaços para locação, os mais comuns são, acho que o mais comum que tem praticamente em todos os prédios é o salão de festas. Vamos falar sobre o salão de festas. O que você me diz sobre locação de salão de festas? O que você considera o ideal? Cobrança, procedimento, como evitar problemas? Bom, a primeira coisa a se fazer para evitar problemas é o checklist. É um item primordial para iniciar qualquer liberação desse espaço para o morador. Então, o checklist tem que existir logo no início, na entrega das chaves. Então, o zelador faz a checagem na presença do morador, de preferência, checando todos os itens, maquinário, móveis, estofamento, aparelhos eletrônicos, as tomadas, a iluminação, tudo. Para isso, para poder garantir que o morador não tenha nenhum tipo de problema para realizar o seu evento. E o checklist na entrega das chaves do morador também. Quando o morador devolve a chave, finalizou o seu evento e faz o checklist novamente para garantir que ele não teve nenhum dano, que ele não ocasionou nenhum dano para o condomínio. E se houver algum dano, pelo checklist se comprova que aquela unidade que ocasionou esse dano para que seja ressarcido ao condomínio e o próximo morador a utilizar também não vai ter o seu evento prejudicado causado pelo dano de um vizinho que utilizou anteriormente. Muito bem colocado, vou trazer o Marcelo para a conversa. Marcelo, me lembra esse fato quando a gente para o carro no estacionamento, né? Vem o cara do estacionamento, vai lá e já aponta os problemas que tem ali no seu carro para você não falar que o carro veio com problema. Exato. E aí eu fiz essa analogia para te falar sobre, na minha visão, a importância de ter um sistema de checklist fotográfico. Exato. Então, hoje tem várias ferramentas, mas ter a ferramenta de não só apontar o que está danificado, mas ter uma imagem do que está danificado, porque o que acontece muito, as pessoas nem sempre são fáceis, né? Então a pessoa fala, não, eu não fiz isso. Exato. Não, isso aqui já estava, não. E aí você tem a força de imagens. Mesmo você tendo o checklist comentado, eu acho que a imagem é primordial para fazer isso. Porque assim, você consegue mostrar efetivamente o estado em que as coisas estavam quando o condomínio entrou naquele ambiente. Então, além do checklist, hoje, como você falou, a gente tem muita tecnologia e você tem vários equipamentos que dá para você portar de uma maneira fácil e você consegue registrar, principalmente móvel, né, onde se permite, por exemplo, criança está no mesmo ambiente, você sabe como é, criança é difícil você controlar. Então, eu já falei isso algumas vezes, você colocar isso dentro de um álbum de fotos quando a pessoa entra e quando ela sai, dá clareza na coisa e torna a regra muito mais fácil de ser cumprida. Porque se efetivamente ocorrer algum dano, é igual você falou, a pessoa pode até dizer, mas não, já estava assim quando eu cheguei. Não estava, a foto do antes e a foto do depois. Com o visto do condômino que está fazendo a locação do espaço,
não tem como, você amarra a coisa de uma maneira tão bem feita que a regra precisa ser cumprida e ele vai se sentir na necessidade de cumprir. Né? O condomínio que fez a locação, ele vai olhar e vai dizer, olha, eu preciso tomar cuidado porque o condomínio se cercou de todas as formas e eu preciso cuidar de tudo isso aqui. Enfeites, sabe? Você tem alguns enfeites espalhados, a galera tem, né? Principalmente depois que você acaba, vai passando a festa, o consumo do álcool vai aumentando, às vezes você acaba esbarrando num vaso, alguma coisa do gênero, então... Até levando embora, não o morador, muitas vezes, mas um visitante. O cara toma uma cachaça a mais ali, alguma coisa a mais, gostei disso, pega, nem lembra que pegou. E o curioso é isso, porque o cara às vezes não lembra que pegou. Né? Acha que está num buffet, aquele buffet externo, né, que você coloca as coisas na bolsa. Mas não é o caso, você está dentro de um condomínio, está dentro da comunidade do apartamento. Uma sugestão que eu tive há pouco tempo, ainda não consegui adotar nos condomínios, mas eu achei muito interessante a ideia de que o próprio morador faça o checklist e ele mesmo aponte a situação que estão os móveis, todo o espaço que ele vai utilizar, porque o morador já tem aquela visão de querer detalhar para depois não cair a culpa em cima dele. Né? Então, uma mancha que tem no estofado, ele já olha com aquele olhar mais crítico, porque ele sabe que depois, se apontarem aquilo, a culpa não foi dele, já estava quando ele pegou naquela situação. Talvez juntando aqui o praxe com a sugestão que você recebeu, fazer uma junção, talvez, né? Então, por exemplo, o condomínio passa para ele como está as condições e ele verifica, ele tem um tempo lá para dar o confere. Para não transferir responsabilidade, mas para ele ter, então, se ele não apontou... Exato. Um outro ponto que eu queria discutir com vocês, a questão assim, eu ouço muita gente falando, é uma receita para o condomínio. E aí você tem condomínios que cobram taxas mais baixas e você tem condomínios que cobram taxas mais altas. E aí, geralmente, quando você cobra taxa mais baixa, o condomínio tem aquela cultura de ser um reembolso de custos, porque você tem o custo do funcionário que está fazendo a limpeza, os equipamentos, os materiais de limpeza, e aí você custeia. Então, e tem condomínios que cobram valores um pouco mais altos, que até chegam a ser uma receita considerável para o condomínio. É discutível isso, eu acho que não tem certo ou errado, ou até na minha visão, até tenho, mas eu deixo depois para falar de vocês. Queria ouvir a opinião de vocês dois primeiro. Bom, essa questão de ser receita ou não ser receita depende muito realmente do entendimento, né? E geralmente esse reembolso, digamos, ele é decidido numa assembleia, né? Então a assembleia é quem delibera o valor que vai ser cobrado de cada espaço, do salão, da churrasqueira, espaço gourmet, se forem ambientes em conjunto, né, alugados pela mesma pessoa, vários ambientes. Então, tudo isso é dentro da Assembleia. Só fazendo uma vírgula aqui, às vezes está dentro do regimento interno, mas lembrando que o regimento interno pode ser alterado numa Assembleia simples. Né? Então, por mais que esteja dentro do regimento interno, desde 2003, com a mudança do Código Civil de 2002, você pode fazer alteração simples, desde que não esteja dentro da convenção. Sim, exatamente. Mas continua, desculpa. Então, é muito importante que o síndico, junto com a administradora, separe esses valores dentro da prestação de contas. Por quê? Eu já vi casos em condomínios onde tinha lá a conta contábil, salão de festas, mas dentro da conta ordinária. Então, na verdade, lá no final do balancete, ele soma um bolão todo. Sendo que o ideal é você ter contas contábeis separadas. Então, uma conta ordinária, uma conta fundo de reserva e uma conta salão de festas. Isso facilita muito para o síndico ter a visão do quanto realmente está formando aquele montante para ele, inclusive, aplicar em melhorias dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, uma pintura, um salão que já foi usado durante um ano, que tem um fluxo de uso muito volumoso, ele vai ter que fazer uma pintura mais recorrente do que os outros espaços do condomínio. Então, ele saber diferenciar esse montante do restante do saldo dele é importante para ele conseguir aplicar, porque os danos, o morador que causou o dano, quebrou uma mesa, quebrou um vaso, danificou a TV, ele vai arcar. É o morador quem vai repor isso, mas uma limpeza de estofado, uma limpeza do tapete, uma recolocação, uma melhoria de um aparador que já não está muito legal porque tem muitos anos, né? Então isso facilita muito. E aí, concorda com a Liliane? Discorda? Concorda com o Marcelo? Discorda? Concorda comigo? Discorda? Dê sua opinião.
Quanto mais você, não custa nada, ó, mete o dedão aí, ou qualquer dedo aí para dar o seu like, porque para a gente é muito importante. Quanto mais like você dá, quanto mais compartilhamento, quanto mais comentários, esse vídeo é mostrado para mais pessoas, o canal é mostrado para mais pessoas, e quanto mais informação de qualidade, melhor para todo mundo do mercado. Profissionaliza e valoriza o segmento condominial. Estamos também nas principais plataformas de podcast, lá está com o nome de cada um programa. Então a gente tem o nosso Condomínio em Pauta, com bloco 1 e bloco 2 lá, e com um extra especial com os nossos convidados contando cases especiais para vocês. Mas assinala aí, dê seu like, comente, porque para a gente é muito importante. Já são quase 2.000 vídeos à disposição de vocês, mais de 500 horas de conteúdo 100% gratuito. Marcelo, sua opinião aqui desse ponto? Eu ia comentar assim, vai muito da estratégia do condomínio ao oferecer isso como receita ou não dentro de todo o pacote do condomínio. Né? Se aquele condomínio entende que isso faz sentido, né, você colocar tudo dentro de um bolo de receita ordinária e fazer do salão de festas, né, um componente único nesse sentido, eu acho que tudo bem. É a estratégia daquela administração daqueles condôminos. Eu entendo que deve ser separado também. Eu acho que precisa separar. Mas a questão que eu quis até trazer em discussão era mais na questão de valor. Porque, por exemplo, uma coisa é o condomínio cobrar R$150, outra coisa é ele cobrar R$500. Eu ia chegar lá. Então, o 150 é praticamente um reembolso de custos e o 500 já acaba sendo um valor adicional que o condomínio utiliza. Mas desculpa te interromper. Não, tranquilo, porque assim, exatamente isso. Mas aí também parte da estratégia do condomínio. Né, e do perfil daquele condomínio. Então, a estratégia é o que o condomínio quer fazer com aquele dinheiro, né, onde que vamos aplicar aquilo. E o perfil é até onde eu consigo chegar num valor razoável de locação do espaço que atenda ao condômino. Porque também não adianta você ter um espaço com um valor extremamente elevado, dependendo do padrão do condomínio, as pessoas não vão ter condição de alugar aquilo. E a gente precisa entender que o salão de festas, ele é uma parte integrante do todo, ele é uma área comum de utilização coletiva. Então, você precisa dispor aquilo para os condôminos utilizar, senão ele perde o sentido. Aí, o perfil do condomínio é que vai dizer até onde eu consigo colocar esse valor de locação que faça sentido para o público que eu tenho aqui dentro de casa. Se você coloca muito alto, Ricardo, às vezes você não consegue alugar. E aí é o que eu falo, descaracteriza aquele espaço como sendo um uso coletivo. Dando a minha opinião, eu acho que tem que ser o mais barato possível para cobrir custos, porque dentro de um razoável. O objetivo é cobrir custos, Exato. Não gerar uma receita. Exato. Então, se analisa ali o custo que vai custar do valor homem-hora, o produto de limpeza e um pequeno percentual de manutenção ao longo do tempo e faz o cálculo. Acho que se você me permitir só dar um exemplo, a gente está discutindo do prédio que eu moro o RI agora. E um dos itens foi isso. Alguém levantou, mas a gente cobra muito barato a locação de salão de festa, de churrasqueira e tudo. Porque lá no condomínio do meu amigo, eles cobram X. Qual é o condomínio do seu amigo? Lá é 1 por andar, tem 12 vagas de garagem. Cara, não dá para você fazer... Sim, não dá para você custo... colocar um parâmetro nesse sentido. Não, e o custo... mas salão de festa é salão de festa. Não é assim. Não é assim, porque tem tamanho de salão de festa. Exatamente. O número de funcionários também importa, porque às vezes você precisa ter um funcionário a mais para fazer isso, depende do porte de condomínio. Então tem algumas variáveis. Tem todas as variáveis. E aí é que a administração, junto com o síndico, precisa entender exatamente a estratégia do condomínio, o perfil que ele está administrando e botar um preço adequado. Eu sou da mesma opinião que você. Eu acho que o preço tem que ser o menor possível para fazer cobertura de custos, para manutenção do ambiente, eventualmente para um upgrade de uma geladeira, um fogão, alguma coisa que precisa fazer, né? Uma pintura, uma troca de janela, sei lá, alguma coisa nesse sentido, mas uma melhoria, né? E só, não deve ser composta como uma receita ordinária do condomínio. Exatamente. Eu tenho um caso de um condomínio pequeno, são 18 apartamentos, porém é um condomínio de alto padrão. E ele tinha um salão de festas e uma churrasqueira completamente deteriorado. Há 2 anos atrás iniciamos a reforma do salão de festas, deu outra cara para o condomínio, valorizou os apartamentos. E hoje eu tenho locações mais frequentes, inclusive dos 2 espaços simultaneamente, porque a churrasqueira fica bem ao lado. Mudamos a cobertura da churrasqueira, que hoje ela integra até a parte do salão de festas. Antigamente era parcial, então se chovesse não tinha como passar de um lugar para o outro, por exemplo.
Então, isso tudo acabou valorizando Gera atração. o custo, valoriza, o custo que é cobrado dos moradores não é um custo tão alto, Sim. apesar de ser um condomínio de alto padrão, mas facilitou muito só essa reforma, esse upgrade que deu na área comum, já despertou o interesse dos moradores em utilizar aquele muito espaço. importante. Isso é bacana. Quando a gente fala de salão de festas, a gente pode fazer a mesma analogia quando tem uma churrasqueira ou um forno de pizza separadamente. Eu acho que não tem nem o que a gente agregar em cima dessa informação. O que eu quero falar com vocês agora é a questão de áreas que são difíceis de você alugar, porque elas são praticamente intercaladas. Você até fora do ar falou isso para mim. Eu quero entrar nesse assunto, que é um problema que quem está nos assistindo muitas vezes tem. Como fazer nessas áreas. E depois quero falar também um pouquinho de tecnologia para as reservas e quero falar um pouco de topo, principalmente de edificação, que a gente pode rentabilizar o condomínio com locação. Mas vocês vão tomar uma água, respirar e vocês terão essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!